podemos nos aproximar do trono da graça e com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, como declara Hebreus 4,16. Estamos com uma semana em que o convite é para nos aproximarmos do trono da graça, podermos orar mais, falar mais com Deus, apresentando a Ele todas as nossas necessidades, seja no particular, seja no coletivo, seja para a família, seja para a igreja, seja no ambiente do trabalho, qualquer que seja a necessidade, nós podemos sim nos aproximar da graça do Senhor, indo ao seu trono através da oração, clamando e crendo que sim, Ele responderá às nossas súplicas. Por isso, o nosso texto de reflexão hoje está em Tiago, capítulo 5, do 17 ao 18, que vai nos dizer assim: Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. No versículo anterior, que é o versículo 16 de Tiago 5, a última frase vai dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outra versão diz que a súplica de um justo pode muito em sua atuação ou em seus efeitos. A frase está no versículo 16 e parece referir-se à oração intercessória pedindo perdão pelos pecados de um irmão. É de sentido bem claro e não carece de muita explicação. Ela liga o versículo 16 ao exemplo dado nos versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O profeta Tisbita, como era conhecido, será mostrado como um homem justo, cuja oração teve eficácia. Há um imenso poder à disposição por meio da oração sincera de um homem bom. Lembrem-se que Elias era tão humano quanto nós, mas orou com fervor para que não chovesse. De fato, nenhuma só gota caiu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, os céus enviaram chuva e a vegetação brotou novamente sobre a terra. Nesse episódio encontra-se o registro em 1 Reis, capítulo 17 até o capítulo 19, versículo 10. Na época, o rei de Israel era Acabe. Influenciado pela esposa Jezabel, ele tornou-se adorador de Baal e conduziu o povo a essa abominável idolatria. Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Isso está no capítulo 16, versículo 33. A seca que sobreveio a Israel por 3 anos e meio foi consequência direta do pecado. Em seguida, Elias teve o famoso confronto com os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, quando o fogo do Senhor desceu do céu e consumiu o holocausto, o altar e a água. O povo convenceu-se e voltou para o Deus verdadeiro. Então, aqui no livro de Tiago, ele cita esse episódio e também o fato que Elias orou em 2 momentos diferentes e pediu coisas diferentes ao Senhor, e o Senhor o atendeu. Elias orou
de novo e a seca chegou ao fim. Elias é apresentado aqui como um incentivo para orarmos por aqueles que pecaram e se afastaram da comunhão com Deus. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou como alguém parafraseou, a oração de um homem cujo coração está em ordem com Deus opera maravilhas. A fim de não sermos tentados a imaginar que o profeta fazia parte de uma esfera superior à nossa, Tiago lembra que Elias era homem, feito do mesmo tipo, de carne frágil, como nós. Era apenas um ser humano sujeito às mesmas fraquezas e enfermidades dos outros seres humanos. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. É muito interessante podermos nos lembrar, e Tiago nos lembra disso. O seu desânimo diante da ameaça de Jezabel é uma situação que muitos crentes já experimentaram. Qual de nós nunca se sentiu desanimado diante das ameaças ou dos problemas? Se Elias era justo, não era. No entanto, um super-homem espiritual ele não era. Era um homem como nós. É confortador que Tiago nos recorde isso. Olhamos para os grandes vultos da Bíblia e estabelecemos entre nós e eles uma distância tão grande que pensamos que nunca poderemos ser úteis como eles foram. Mas eram criaturas como nós. Abraão mentiu, Jacó foi desleal e mentiroso, Davi cobiçou, Pedro negou a Jesus Cristo e ele e Paulo tiveram um momento de discussão e brigas. Há falhas nos homens e mulheres de Deus que a Bíblia, na sua cristalina honestidade, não oculta. Exigimos que nossos líderes sejam infalíveis e impecáveis. Mostramos-nos implacáveis com os que erram e somos intolerantes com os que manifestam suas falhas. Não se dá o caso de sermos mais exigentes que o próprio Deus? Elias desistiu de tudo e chegou a pedir a morte. Mas Deus o levou do desânimo à vitória, amém? E isso também pode Ele fazer conosco. Ele pode arrancar-nos da caverna da depressão e conduzir-nos ao triunfo. Fracassos e falhas não significam o fim. Os exemplos dados pela palavra de Deus são de pessoas que falharam. O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas humanas. Graças ao Senhor por isso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus deu a oração aos homens para lhes conferir a dignidade de causar mudanças. Eu sinto enorme conforto pelo texto que cita Elias, sendo uma pessoa como nós. Podemos sim nos aproximar do trono da glória, como foi citado lá no início, a fim de recebermos o que temos clamado em oração. Vou repetir novamente, seja no particular, seja no coletivo, seja para a nossa comunidade local, seja para o mundo à nossa volta. O Senhor nos escutará e se compadecerá e mostrará sua compaixão e graça, certamente, e enviará resposta, porque é bondoso, é generoso, é gracioso e Ele nos atenderá certamente. Essa é a reflexão de hoje, é o desafio de hoje, que possamos nos aproximar do trono da glória, porque Ele tem compaixão e graça para nós. Ótima reflexão, ótimo dia. Receba um caloroso abraço da pastora Betinha. Amém.